Em nosso vídeo anterior aqui do canal, nós validamos o funcionamento do 6502 utilizando a memória ROM. Já escrevemos alguns bytes na memória utilizando a linguagem de máquina mesmo e conseguimos verificar através do analisador serial que estava tudo coerente. Mas agora, para termos uma representação mais interessante e vermos o funcionamento prático do 6502, vamos adicionar um registrador de saída no mesmo e aí fazer o primeiro blink LED, por assim dizer, no dispositivo. Aí as coisas começam a ficar mais interessantes, começam a aparecer maiores possibilidades para uso deste microprocessador. Aqui está o analisador lógico serial e nós não vamos mais utilizá-lo. Por esse motivo, eu vou desmontar aqui e vou aproveitar esta mesma protoboard para o nosso projeto. Eu só vou manter aqui montado o circuito de clock. O circuito de clock funcionou bem com 6502 e eu vou manter o mesmo. Mas como esse analisador lógico funcionou muito bem, nós iremos fazer um projeto de uma placa de circuito impresso para ele. Então fiquem atentos a todos os nossos canais que em breve veremos. Por isso, eu vou manter o PIC aqui com o código devidamente gravado. Quem sabe até fazemos algum tipo de atualização no seu firmware quando tivermos a placa de circuito do analisador lógico. Então, desmontando aqui, já estaremos aptos para desenvolver o nosso registrador de saída. Então, basicamente, nós teremos aqui o 6502. Vamos encaixar as duas protoboards aqui. Nessa região, colocaremos o nosso registrador de saída com os LEDs. Aqui está o circuito de clock, que vamos juntar com o 6502. E eu logo mais mostro o diagrama esquemático para você. Está aqui o diagrama esquemático do nosso circuito básico que vimos na aula anterior, que é o 6502 conectado a EEPROM 2816 e também o 74LS30 responsável pelo mapeamento desta memória. Foi a técnica utilizada para que consigamos acessar aqueles endereços lá no final, o FFFC e FFFD, de modo a passarmos ao Program Counter o vetor de reset que queremos, que no caso aqui ficou mapeado em F800 em hexadecimal. O diagrama esquemático do circuito de clock está aqui, eu adicionei já. Projetei esse circuito para utilização com o analisador lógico serial, mas ele funcionou bem com o 6502, então por enquanto vamos utilizar ele para os testes iniciais. Assim eu consigo dar pulsos simples de clock, caso eu queira aqui, e também temos a opção de rodar aqui o oscilador, que agora eu inseri também um trimpote adicional, que com este ajuste eu consigo variar a frequência de clock. Então podemos rodar o clock mais rápido ou mais devagar a partir deste trimpote, ou como sabemos, fechando S3, eu desabilito o oscilador e eu passo a utilizar os pulsos simples a partir do pressionar de SW2. Eu vou utilizar o 74LS273, que é um registrador de 8 bits com opção de Reset ou Clear, como você vê aqui no seu datasheet, 8-bit Register with Clear. Ele é bem simples de utilizar, nós temos 20 pinos, Dual Inline, temos um pino de Master Reset, que é ativo em nível lógico baixo. Então veja aqui na tabela verdade, quando está em Low, Master Reset, independente do clock, independente dos dados, nós teremos as saídas em Low. Se o Master Reset está em High, eu desabilito o Master Reset, portanto, e aí ele passa a responder aos sinais de clock em borda de subida. Na borda de subida do clock, se o dado estiver em High, a saída vai para High. Na borda de subida do clock, se o dado estiver em Low, a saída vai para Low. E temos 8 entradas, D0 a D7, e 8 saídas, Q0 a Q7. 8 bits, portanto. E aí vamos alimentar com 5 volts, incluir mais uma lógica para mapear já este port
Como é um único porte, eu poderia optar por não fazer um mapeamento. Mas já para termos esta noção de como mapear I/Os com o microprocessador, eu já incluí aqui uma lógica de mapeamento. O circuito que eu vou testar na prática primeiro para você entender o sistema funcionando é esse aqui. Eu vou utilizar uma porta NAND do 74LS00. Uma das entradas dela vai para o A0 do 6502. Isso significa que quando o barramento de endereços do 6502 estiver em 0001 em hexadecimal, teremos nível alto aqui no pino 10. RW é o pino também do 6502 de leitura e escrita. Escrita é o que nós temos interesse, que vai a nível baixo, como você vê aqui. Então eu provoco com isso uma borda de subida aqui quando A0 está em 1 e o pino RW aqui vai para low. Então a borda de descida em RW vai provocar uma borda de subida na saída da porta NAND e vai provocar então um clock com borda de subida para o 74273. A informação que estiver aqui nas suas entradas vai ser armazenada nas saídas. Então é um byte completo como vemos aqui. D0 a D7 iremos conectar diretamente no barramento de dados do 6502. E Q0 a Q7 podemos utilizar como saídas digitais normalmente. Hoje, para o teste, vamos utilizar os famosos LEDs aqui para comprovar que temos níveis alto e baixo aqui nas respectivas saídas. O primeiro teste prático que eu vou fazer é conectar, como você vê aqui, exceto por estes dois pinos que teremos aqui o pino 10 mantido em 5 volts constantemente para simular já o nosso endereço 0001 hexa. E aqui o RW eu vou conectar ao circuito de clock. Eu consigo emular um pulso de escrita a partir do circuito de clock que já temos. Aí com cabinhos eu seleciono o dado que eu quero para emular o nosso barramento e os LEDs já estão conectados aqui com seus resistores limitadores de corrente. Vamos ver isso agora na bancada. Então esse método aqui é bem simples, você vê aqui 74273 com os LEDs já com uma informação aqui que eu escrevi a partir dos cabinhos, como mencionamos. Os cabinhos estão emulando o nosso barramento de dados. Aqui está o 7400, já está acionando aqui com o clock. E o pino 10 é mantido em 5 volts provisoriamente, depois esse pino vai para o A0, barramento de endereços, e o pino 9 aqui está na saída de clock, depois o pino 9 vai para o pino de RW aqui do 6502. Se eu conectar aqui, então, em low, por exemplo, 00, 00, 0000, então tudo no GND, e der um sinal de clock, perceba aqui que na borda de subida não acontece nada, mas na borda de descida os dados se atualizam. Borda de descida aqui, mas a inversão que ocorre no 7400 garante a borda de subida que o 273 precisa. 10, vamos colocar aqui em 5 volts, 10, 11, 00. Vamos escrever o dado. Exatamente o que configuramos está salvo aqui na saída do 273. 1010, 1100. Vamos supor que o dado mude para 1101. Modificou aqui. 0010, 0101. Vamos escrever esse dado agora. Está aí, 0010, 0101. Como você pode ver, está funcionando aqui a escrita. Eu posso testar todos os bits, colocando tudo em 1 e mandando um pulso de clock. Veja que ligamos todos e posso também testar os nibbles. Coloco os 4 mais significativos em 0, funcionando, e por fim os 4 menos significativos em 0, também funcionando. Brevemente aqui os 4 mais significativos
em 1. E é assim que funciona esse registrador de 8 bits, é bem simples de utilizar. E é ele que vamos utilizar para acionar aí as saídas, inicialmente com 6502. Vamos agora completar o diagrama esquemático do nosso microprocessador aqui e depois fazer os testes práticos. Ainda hoje vamos ver um software rodando aqui para ver se vai funcionar o Blink LED com este port. E esse aqui é o nosso diagrama esquemático parcial, como podemos ver. Estamos aqui com o 74LS273 ligado ao barramento. Temos o sinal de clock que ele recebe aqui do 74LS00. Os LEDs conectados aqui nas saídas. Esses resistores são todos de 1K, depois eu vou adicionar a informação no diagrama esquemático. E aqui são LEDs amarelos de 3 milímetros. Conectei o reset aqui, sinal de Master Clear, ao sinal do próprio 6502. RW está conectado aqui nesta porta NAND, como podemos ver. Uma das entradas está no A0, que é o endereço que mapeamos o nosso porte de saída, e a outra está no RW, de modo que quando eu tiver um sinal de escrita nível baixo e estiver no endereço 01 em hexa, nós teremos uma borda de subida aqui no pino 8 e a informação que estiver no barramento de dados nesse instante vai passar para as saídas. É isso que esperamos ver. E também eu adicionei uma lógica aqui, aproveitando mais uma porta que eu liguei como inversora, que quando eu escrevo uma informação, eu não vou ler nada da memória. Então eu preciso desabilitar aqui o output da minha 2816. Fazemos isso invertendo aqui. Ou seja, um sinal de escrita nível baixo, aqui neste ponto, vai se converter em um nível alto, pois é um inversor, que vai desabilitar a saída da minha EEPROM. Quando eu estiver em sinal de leitura, eu quero fazer uma leitura da memória, o R aqui vai estar em nível alto, que vai ser invertido para nível baixo, então habilitar a saída aqui em Output Enable. Esse aqui é o software que desenvolvemos em tempo real na aula anterior, aqui de 6502. Já temos o primeiro software aqui na linguagem de máquina, que basicamente carrega este byte, C0 em hexa, para o acumulador e armazena em um endereço 0000 hexadecimal. E vimos que estava funcionando corretamente com o analisador lógico serial. Agora vamos adicionar aqui, vamos manter este byte e vamos fazer o store A para o endereço 0001 em hexa, que é o endereço onde mapeamos esse nosso registrador de saída. Por isso eu preciso modificar este byte aqui. Lembrando que eu sempre envio o byte menos significativo primeiro de um endereço. Então este é o código de máquina atual. E ainda eu vou manter em loop para que consigamos ver o C0 fixo na saída. Então eu vou escrever sempre C0 na saída do meu registrador e devemos ver essa informação fixa. Para isso eu vou entrar com a instrução jump. Deixa eu colocar uma vírgula aqui já e vamos continuar preenchendo aqui a nossa informação. Aqui no datasheet do 6502, a instrução de desvio incondicional, jump, para um endereço absoluto, tem o opcode 4C em hexa. Então vamos programar aqui. Adicionar o byte 4C, hexadecimal, para qual endereço? F8, 00. Então estes 3 bytes são da instrução jump F8, 00. Porque o início do meu programa está nesse endereço, como sabemos. Então nós vamos dar um load AC0 para o acumulador, que conterá esta informação. Depois store A para 0001 em hexa, onde eu tenho mapeado o meu registro de saída e onde iremos escrever o dado presente no barramento. Vai ser enviado a partir do acumulador, que é C0. E esse byte aqui eu escolhi
ao acaso, poderia ser qualquer outro byte. E aí, por fim, um desvio incondicional para o endereço F800, que é, de novo, uma instrução load A. Basicamente é isso que vamos testar para ver se faz algum sentido aqui. Então, vamos atualizar aqui também o número de bytes do código. Agora são 8 no total, e não 5. Vamos rodar para gerar o binário, veja que foi executado com sucesso. Podemos conferir aqui. Estou com o programa Leitor Bin, que eu desenvolvi no curso de linguagem C. Podemos utilizar ele também para fazer a leitura. É rom6502.bin, o arquivo. Veja que lá no final dos 2K, ele já identificou para nós 2048 bytes, nós temos o vetor de reset F800. Legal, 7FC e 7FD. Agora no início aqui da minha memória, nós gravamos A9, C0, 8D, 01, 00, 4C, 00, F8. Vamos gravar a EEPROM e testar isso na prática. Aí está o projeto rodando, galera, e infelizmente não funcionou até o presente momento. Nós temos algum problema, eu estou avaliando aqui, como você pode ver, já conectei o analisador lógico do osciloscópio digital. Nós vamos ver as informações dos endereços. O que está ocorrendo aqui é que eu esperava ver aqui no porte de saída o C0 em hexa fixo. E eu estou vendo várias informações. Então vou diminuir o clock para você perceber, ó. Ele até aparece em um dado instante o C0 em hexa, mas depois ele mostra outros valores. Isso não está fazendo muito sentido para mim. Deveria estar mostrando constantemente o C0 em hexa, porque no programa nós carregamos o C0 com a instrução load A, depois armazenamos no porte de saída, então fazemos um loop, uma nova carga de C0, armazenamos de novo. Portanto, deveria ser sempre C0 dado a aparecer aqui no porte de saída. Então, eu vou ter que analisar aqui o que está ocorrendo. Acredito que eu vou ter que remontar o analisador lógico serial. Eu achei que não ia mais precisar, mas para entender a questão principalmente dos dados aqui, do barramento de dados, o que está ocorrendo. Porque no de endereços, é o que eu estou verificando agora no analisador lógico Tektronix, está tudo coerente, como eu vou mostrar para você em seguida. Estou utilizando aqui o Wave Inspector nas informações, eu liguei um barramento para vermos o valor em hexadecimal dos 16 bits de endereços e também, não sei se você vai conseguir enxergar aqui, mas em verde aqui eu tenho o canal 4 analógico no sinal de escrita, está aqui no meio das informações, e em lilás aqui eu tenho o canal analógico que mostra o meu clock. Então se eu der um play aqui no Wave Inspector, nós veremos claramente a sequência esperada. Deixa eu só avançar um pouquinho. E aí vamos analisar juntos aqui, ó. Nós temos aqui F800, que é o endereço inicial da minha EEPROM, que mapeamos. E aí depois ele vai para o F801. Então está certo, ele segue essa sequência. F802, que ele executa a instrução store A. F803, que ele vai passar o byte 01 em hexa do endereço do meu registrador. F804, que ele passa o 00 em hexa. Após o F804, nós vamos justamente para o 0001. Olha só, então está correto. Estamos acessando o endereço 0001, que é quando o meu A0 aqui vai para 1, e quando eu tenho pulso de escrita. Ó. Estão vendo aqui? Ocorre o pulso de escrita nesse momento. E depois F805, que é a minha instrução jump, F806, e por fim,
nós teremos o F807, que é o último byte do nosso programa. Quando em seguida nós voltamos para o F800. Tá aí. Estamos em loop, os endereços fazem sentido, vamos ter que analisar o que está ocorrendo no barramento de dados. Então, continuamos aí esta saga. Remontei o analisador lógico serial e já fiz a análise e descobri o que estava acontecendo de errado aqui, galera. Como podemos ver, e já havíamos percebido anteriormente no osciloscópio, é que os endereços estavam corretos. E também os dados estão corretos. Se você observar aqui, eu inicializei, rodei alguns clocks, nós temos aqui o FFFC com 00, FFFD com F8, e aí eu inicio aqui a minha ROM, F800, e ele encontra o A9 em hexa, que é o opcode da instrução load A. Em seguida, F801 C0, que é o dado que desejamos escrever. Armazenamos no acumulador. O próximo é 8D, no F802, store A, 0100 para o endereço 0001 em hexa. Está aqui. No endereço 0001 em hexa, perceba que eu tenho disponível no barramento de dados C0 hexa. É exatamente o conteúdo do acumulador. E esse conteúdo é devidamente escrito, pelo que estamos vendo aqui, ó. Write, pino de escrita, envia um sinal de escrita e depois eu continuo a execução em F805 com o jump 4C, o endereço 00F8 que me redireciona para F800 e aí o ciclo se repete, ó. A9, C0, 8D, 0100, C0, 4C. E aqui o C0 escrita no endereço 0001. Então eu espero ver sempre na saída do meu registrador o C0 em hexa. O que estava errado, na realidade, era o hardware. Uma lógica do hardware que faltou acrescentar aqui. Então, como você pode ver, a lógica de acionamento está um pouquinho diferente. O que eu fiz aqui foi modificar a lógica para ter uma combinação em que apenas quando eu tiver o 1 aqui no A0 e quando eu tiver o 0 no write, no pino de escrita, eu vou ter 1 na saída do meu circuito combinacional. Nesse caso aqui nós estamos acionando com 0, eu já vou explicar isso para você, mas imagine que a minha lógica é a seguinte: 0 aqui, 1 aqui, eu tenho um clock para o registrador de saída, apenas. Alguns de vocês já devem ter visto que não ia funcionar a lógica anterior, porque eu sempre com 1 em A0, independente do estado de RW, eu tinha os pulsos de clock ocorrendo. Por isso que víamos trocando os dados ali na saída do registrador. Então agora, com esta lógica que eu implementei aqui, nós temos de fato o clock para o registrador apenas quando o write é 0, escrita, e quando o meu A0 é 1. E aí por que essa lógica inversa aqui? Porque eu vou escrever o dado na subida do clock. Então na próxima subida do clock eu preciso que ainda tenhamos a informação no barramento. Então o C0, dado que trouxemos de exemplo inicialmente aqui, ele deve estar no barramento na subida do clock. Por isso essa lógica invertida aqui. E isso fez com que funcionasse perfeitamente. Já vimos aqui, então, no analisador lógico. Agora vamos ver ali na prática esse código funcionando. Olha só que bacana o nosso dado em C0 em hexadecimal aqui. Legal demais. Então está funcionando como o previsto. Se eu rodar aqui, vamos dar um reset no processador. Veja aqui no verde em cima que está rodando, liberando a saída após alguns pulsos de clock. Teremos o C0 escrito. Tá aí. Então, como você pode observar, escreveu o C0 e ele fica agora constantemente, pois entramos naquele loop. Então, até vou colocar o clock a rodar mais rápido aqui para você ver, ó. Então, de fato, está funcionando agora como queríamos.
Mais um reset aqui no 6502, liberando a saída. Ó, agora ele escreve mais rápido, pois eu deixei o clock no máximo ali. E mantém o C0 em hexa. Significa que o nosso código está funcionando. Vamos agora remover o analisador lógico. Acho que agora não vou mais precisar dele. Caso precise, eu vou deixar montado aqui na protoboard. Mas como eu já mencionei para vocês, eu quero fazer uma placa de circuito para esse analisador que ficou bem interessante para analisarmos estas arquiteturas aí de 8 bits. Pronto, eu tenho alguns fios aqui que eu vou melhorar e daí em seguida já voltamos para testar algum software um pouco mais interessante. O que podemos fazer primeiro aqui é escrever F0 no acumulador e depois no porte de saída e logo depois vamos escrever 0F e assim eu consigo testar as 8 saídas. Então depois damos um jump para o F800. Preciso atualizar aqui, então F0 e depois vamos escrever 0F. E assim fica em loop. Eu escrevo F0 no acumulador, armazeno no meu registrador de saída, escrevo 0F, armazeno no registrador de saída. Devemos ver os 4 LEDs mais significativos acesos e os menos apagados e depois o inverso. E fica nesse loop aqui, de acordo com a minha velocidade de clock. Agora nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bytes. Vamos atualizar isso. Vamos gerar o binário, compilando aqui o software. Gerado com sucesso. Vamos fazer a leitura aqui. ROM6502.bin. Temos aí o 0F8 lá nos endereços para o vetor de reset e aqui está o nosso novo software. Então a 9F0, 8D0100, a 90F, 8D0100, 4C00F8. E aí ele vai ficar nesse loop. Vamos desligar a nossa alimentação. Vamos remover aqui a EEPROM. Já estamos com o gravador pronto aqui. Pegar aqui o nosso arquivo atualizado. Aí estão os bytes. Vamos atualizar a nossa EEPROM. Feito, vamos devolver agora para protoboard e ligar a nossa fonte. Vamos dar um reset no processador. E aí está, galera. Olha que interessante. Deixa eu diminuir este clock. Está aqui minha chave. Mas podemos ver claramente que o software funcionou. Ó. Deixa eu diminuir a velocidade do clock. E aí conseguimos ver que estamos acionando de fato as 8 saídas da forma prevista. Nós temos o F0 aqui, depois 0F. Ele fica nesse loop. F0, 0F. E com o ajuste do clock aqui, eu consigo o efeito mais rápido ou mais lento. Por enquanto estamos com um clock bem baixo aqui. Em atualizações futuras nós vamos trabalhar com um clock de 1 MHz, que é o que este modelo do MOS 6502 suporta. Mas, por enquanto, está funcionando e implementamos o nosso primeiro Blink LED com o 6502. E para concluir a nossa aula aqui, vamos fazer o teste de mais uma instrução do 6502, buscando um efeito mais interessante ali no nosso registrador de saída. Eu estou aqui com o set de instruções. E vamos testar a instrução Rotate Right com 1 bit, que é essa ROR, seu mnemônico, e o seu opcode é 6A, pois queremos fazer uma operação com o próprio acumulador, como você vê aqui. Então o seu byte é 6A, para que consigamos rotacionar todos os bits em uma casa e armazenar no acumulador. Utilizando o carry como auxiliar, significa que não vamos perder informação. E aí conseguimos apresentar uma lógica circular.
Uma lógica que já é possível de se utilizar para implementar uma sequencial, por exemplo. Então vamos fazer este programa agora aqui no software em linguagem C. Por enquanto estamos ainda trabalhando na linguagem de máquina. O que eu vou fazer aqui é carregar um dado inicial no acumulador. Pode ser 07 em hexadecimal. E nós teremos 3 bits ativos e esses 3 bits serão deslocados para a direita. Então inicia com os 3 LEDs acesos e aí na próxima operação, depois de uma rotação à direita, nós vamos deslocá-los todos em uma casa. Só que eu não perco esse bit aqui, ele estará no carry bit. Então na próxima vez que executarmos, vamos ver esta informação aqui na tela. Ele vai se preenchendo. E aí criaremos o efeito de deslocamento para a direita destes dados. Também já vamos começar a nos acostumar com a sintaxe do Assembler para 6502. Eu ainda não apresentei para você aqui, mas nas próximas aulas, provavelmente na próxima aula aqui do canal eu já vou apresentar para testarmos mais alguns softwares. Vamos então nos acostumar aqui com a sintaxe. Quando eu quero enviar uma literal, eu utilizo hashtag ou sustenido, se você preferir. E informação em hexadecimal é dólar ou cifrão, se você preferir. Então isso aqui me indica que eu estou fazendo um armazenamento de uma literal, uma constante para o acumulador em hexadecimal. Então a hash é constante, o dólar indica um número em hexadecimal. Quando é apenas o endereço, eu deixo apenas o dólar, como você vê aqui. Store A 0001 em hexa é o dólar 0001. Certo. Então nós vamos escrever isso e vamos armazenar já no registro de saída. E após eu posso fazer uma instrução 6A, que vimos que é o rotate right, perdão. Então essa instrução aqui que ela não tem argumentos. Depois disso vamos armazenar a informação atualizada no nosso registro de saída, com store A 0001 em hexadecimal, e para concluir o nosso jump. Só que agora o endereço para o jump tem que ser diferente, tem que ser onde está 6A aqui. Então observe que quando eu trabalho aqui na linguagem de máquina, uma preocupação que eu devo ter é com os endereços para a qual eu vou desviar ou chamar uma subrotina. Mas isso é assunto mais para frente também, a questão de subrotinas. Mas um desvio incondicional como esse aqui, eu preciso contar os endereços. Aqui está o F800, aqui é o F801, 02, 03, 04 e 05. Então perceba que eu preciso fazer um jump para F805 em hexa. Já vamos atualizar os bytes aqui também. Aqui é 07, aqui continua igual, 6A, 8D0100, 4C05, F8. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. E quantos bytes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já está correto aqui. Vamos atualizar este binário, fazer a gravação na nossa EEPROM e ver se funciona na prática. Vamos remover a nossa EEPROM. Carregar o arquivo binário aqui, veja que temos A907 8D0100, 6A, que é rotate right, 8D0100, 4C05, F8. E lá no final, 00 e F8. Muito bem, vamos fazer a programação aqui e testar na prática. E aí está, galera, veja que interessante. Eu vou diminuir o clock aqui para você ver. Então podemos ver claramente o efeito de deslocamento para a direita e a preservação dos 3 bits sempre. Iniciamos com 07 no acumulador, ele vai se deslocando agora à direita e ele preserva na carry flag o bit adicional para manter sempre esses 3 bits nesse padrão ativo se deslocando aqui
Então está muito bom a operação do software. Funcionou exatamente como queríamos aqui na prática. E com isso encerramos esta aula aqui de adição de um registrador de saída no 6502 e o nosso primeiro Blink LED com este clássico processador. Fiquem ligados aqui no canal, deixem seu like, seu comentário, é muito importante. Comenta bastante aqui embaixo os novos vídeos que você deseja assistir. E em um futuro próximo teremos este projeto aqui com todos os arquivos disponibilizados em uma clássica de sexta no WR Kids Channel. E um último recado, nós lançamos o curso de PIC 18 microcontroladores. Para quem quer aprender estes microcontroladores, invista aí que está com 50% de desconto, aquele esquema de sempre. Deixa o link também na descrição do PIC 18 para você investir já nesse conhecimento. Aguardem então os próximos vídeos aqui no canal Engenheiro Wagner Rambo. Bons projetos, um abração e até a próxima.